Queria chamar com vocês Cecília Consolo, Fernanda Martins e Priscila Farias. Os microfones já estão. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui. Acho que é um prazer para mim, para a Priscila, que é a casa onde a gente estudou, né? Estudamos aqui, tivemos o prazer de trabalhar aqui. Trabalhei aqui por 14 anos. Então, hoje é um momento interessante. Está muito mais perto. Então, hoje é um momento importante estar aqui de volta para falar de um pouco de uma história que começou aqui, né? Eu achei curioso o tema dessa mesa, né, mulheres na tipografia. Eu sempre acho que, quando aparece isso, é porque é uma minoria desprivilegiada. Senão, não teria um nome específico para ele. Então, acho que, sempre que começa... Não tem loiros na tipografia. Não tem... Gente de óculos na tipografia. Geralmente, assim, é o dia do índio. Por quê? Porque, né, foi esquecido. Então, precisa ter um dia para ele, né? Então, é um caso dessa minoria. Por isso, eu vou começar falando de futebol. Então, vou brincar essa história. A gente ouve muito essa questão: quem que era melhor, Maradona, Pelé? Ou você acha que o Neymar agora é melhor que o Maradona, que o Pelé? Eu acho que cada um é bom no seu tempo, na época que jogou um determinado futebol e que o cenário do futebol era específico. Se você for assistir qualquer jogo da Copa de 70, parece que eles estão em câmera lenta, né, slow motion, assim, jogando bola. É outro futebol, é outra história. Então, não existe assim o pioneiro, a pioneira, a história da tipografia começou onde, né? Ela começa em vários momentos, em vários ciclos, eu acho. E a gente aqui teve o privilégio de começar um ciclo na tipografia digital, né? Se envolver na tipografia nessa época de transição que a liberdade que a ferramenta possibilitou. Inclusive, as primeiras experimentações começam com uma mulher, a Susana Lítico, em 84, que o pai dela era um matemático, que foi testar o primeiro Mac e, na universidade que ele dava aula, então, deixou o computador na mão dela para ela fazer experimentações. Ficou trancada um mês em casa, fazendo inúmeras possibilidades. E, em termos de design, a gente tem... sempre que uma técnica, uma ciência, uma nova maneira de se fazer as coisas é introduzida numa cultura, e, quando ela vem de cima para baixo, ela é um reduto de poucos. São poucos que dominam aquele conhecimento e acabam segurando esse domínio, de uma certa forma. Ou, então, ela é uma manifestação que vem de baixo, né, das culturas populares. A tipografia, desde a história do começo do país, ela vem um pacote pronto, né, vindo da Europa, que foram criando os núcleos de ofícios e as pessoas foram se desenvolvendo, aprendendo essa técnica e continuou nesses núcleos. O fenômeno curioso no caso da tipografia digital, é que começa tanto de baixo como de cima, e todo mundo experimentando ao mesmo tempo. Não teve um pacote pronto que chegou de nenhum lugar. E isso possibilitou essa avalanche de coisas, que é essa profusão em escala geométrica, né, em progressão geométrica, que a gente está vendo desde que a gente teve a primeira ideia. Eu e a Fernanda num bar, a Fernanda louca da vida, assim, chutando, o jeito da Fernanda, assim, né? Possessa de que nenhuma tipografia tinha aceito na Bienal. Então, eu falei, vamos pôr tudo isso numa parede, né? Foi, assim, o primeiro start. Então, o que tem de diferente entre homens e mulheres, que a gente pudesse escolher uma palavrinha para separar, que eu acho que é difícil, eu não vejo essas diferenças, mas é o caso da gestação, né?
acho que só as mulheres são capazes de gestar alguma coisa, gestar alguém, gestar uma ideia até o fim e parir. No nosso caso, a gente começou gestando uma ideia de pôr a cara da tipografia na rua, e é isso que a gente vai conversar um pouco agora. Como é que isso tudo começou? E eu acho que é importante as perguntas. Se alguém tiver, enquanto a gente está falando, manda passar papelzinho aqui para frente, que acho que assim fica mais rico para todo mundo. Pode ser? Claro. Então, é só quem quiser qualquer pergunta, manda para cá. Bom, dentro desse preâmbulo longo, eu queria começar com uma pergunta, vocês respondam. Eu acho que pode ser a Priscila, né? Quando que você começou com esse seu interesse pela tipografia? Se é uma coisa assim desde berço? E quando que você pôs o foco, o olhar em cima da tipografia digital, abraçou isso como uma forma de estudo? Nunca mais pegou isso como uma forma de estudo e viu esse interesse em alastrar isso ao longo de uma carreira acadêmica, profissional, enfim. Depois a Fernanda pode responder a mesma questão. Bom, queria agradecer o convite do evento para montar essa mesa e já deixar, né, a sugestão do próximo evento, pode ter uma mesa os loiros na tipografia, acho que é uma boa ideia, né? Acho que tem poucos loiros também. A gente pode fazer uma assim. A gente pode pintar o cabelo, inclusive, de loiro. Bom, enfim, para poder participar de novo. Então, aí quando a Cecília me fez essa pergunta, já antes, para adiantar, eu acho que eu sempre gostei de desenhar letra. Eu lembro quando eu era pequena, tem vários desenhos meus, eu não sei, eu fui alfabetizada meio cedo, assim, aí eu fiquei pensando, se tem alguém que tem filho em escola antroposófica, que eu sei que antroposofia não recomenda, então, olha o que acontece com as pessoas, né? Por exemplo, eu sou um exemplo, então, talvez eles nunca virem nada que nem eu. Olha só, Fernanda, eles perderam essa chance de ter essa dislexia, não sei, né? Ou essa obsessão pela letra e por desenhar letras, não sei se foi isso. Eu lembro de desenhar letras aqui na FAP também, de vários jeitos, mas não tinha um curso de uma disciplina de tipografia, né? A gente tinha, aliás, tinha tipografia, tinha um pouco esse processo de impressão, a gente não imprimia com tipos móveis, mas a gente compunha, fazia contas para ver quanto é que dava a coluna, aquela história. Nossa, faz muito tempo. Esse detalhe do tempo a gente vai pulando. A gente vai pulando. Enfim, então, eu sei fazer todas aquelas contas. Mas aí, enfim, então, desde que eu me lembro, eu gosto de desenhar letra. Mas, assim, esse interesse mais sistemático por tipografia e pela pesquisa em tipografia, ele apareceu quando eu pensei em fazer um mestrado mesmo. E isso foi 10 anos depois de me formar. E aí me pareceu, era exatamente esse momento em que, né, o design de tipos estava começando, o design de tipos digitais, computadores, né, e eu percebia que muita gente se interessava por isso, mas a gente não falava muito sobre isso. Mesmo entre designers, ninguém entendia direito de onde vêm essas fontes. A gente achava que vinha o computador, né? Não tinha isso. Já vem no computador. Não, alguém tinha que construir aquelas coisas para elas existirem. E aí foi isso que me chamou a atenção. E aí, bom, aí eu comecei essa pesquisa sobre tipografia, mas uma das coisas que eu acho que é importante, que eu me dei conta no exame de qualificação, e eu tenho que agradecer o Chico Almeida de Mello, que foi quem me chamou a atenção disso na época, é que eu estava falando de tipografia, mas eu estava falando de duas coisas, na verdade, de design. Na verdade, eu estava falando de tipografia, no geral, mas eu estava falando mais de design de tipos do que a respeito de design com tipos, né? Nesse livro que se chama Tipografia Digital. Então, toda vez que eu ouço alguém falando assim, tipografia digital, design de tipos, como se fossem sinônimos, eu me sinto um pouco incomodada, porque, para mim, hoje, é muito claro que são duas coisas relacionadas, mas são duas coisas um pouco diferentes, não é? O desenho da letra e o design que se faz com essas letras. E também os sistemas de impressão, né? Acho que a mesa que teve antes foi importante por causa disso, né? Porque então, quando eu falava que eu estava pesquisando tipografia, todo mundo achava que eu estava pesquisando o método de impressão e não era isso. Mas hoje em dia faz sentido, inclusive, pesquisar esse método. Então, assim, mais recentemente, né? O que eu tenho me preocupado, então comecei com essa preocupação com o desenho de tipos e com desenho mesmo, porque sempre me interessou o desenho, e de repente eu me aproximei mais do campo da história, né?
E também não foi por acaso, foi porque ele começou dando aula e falando sobre tipografia, me incomodava muito, que eu não tinha exemplos sobre tipografia no Brasil ou na América Latina. E aí eu me dei conta que alguém tinha que botar a mão nessa coisa, nessa sujeira, e construir essa história, né? Então, acho que falta construir essa história, e é um pouco essa a minha missão hoje. Sua missão. Fernanda. Está de choque. Não, não olha para as fotos, porque a gente percebe que o tempo passou. Eu vou virar para vocês para olhar as fotos. A gente olha para a cara da Marina nas fotos e eu falei, o tempo passou. Não, eu me sinto assim, nossa, muito tempo passou. Vamos lá, Fernanda. Bom, então, quando a Cecília fez essa pergunta também, eu, diferente do Tony, que mostrou o gibizinho dele ali, dizendo, olha, eu fazia gibi, eu não consigo lembrar de quando eu era criança que eu gostava de desenhar fonte, ou letra, ou fazia alguma coisa especificamente que isso me atraía. Na verdade, eu caí de paixão bacana quando eu fui para a Suíça fazer um curso de pós-graduação, que era o que eu achava que era uma pós-graduação, não é mais, mas tudo bem, entendia que era. E apareceu um cara que começou, primeiro ele deu aula, tinha uma aula de caligrafia e tinha uma aula de desenho de letra. Quando eu comecei a desenhar letra, bicho, o negócio corporou em mim que nunca mais eu larguei. Inclusive, ele ficou enlouquecido comigo. De vez em quando ele falava, não vou falar com você hoje. Mas, assim, e aí eu fui me dando conta de que eu sempre gostei de desenhar letras, porque eu da própria minha história. Quando eu sempre, não sei se vocês conhecem, inclusive eu quero agradecer o seu Jacaré, que ele acabou de dar mais uma história na minha biografia, porque vocês sabem que tem um nome, né? Eu sou historicamente ligada à história do design e à tipografia, porque tem aquela rua Martins Fontes, né? Aquela livraria Martins Fontes, muito antes de mim. Mas, na verdade, eu frequentei o escritório de design muito pequena, por ser filha de um designer. Então, acho que aquilo já foi impregnando na minha pessoa. O meu primeiro estágio ainda foi numa agência de publicidade, de propaganda, onde me botaram sentada, como eu tinha 17 anos, me botaram numa cadeira ali no estúdio e esqueceram de mim. E aí chegava um e dizia assim para o vizinho, olha, marca esse texto aqui, tem que ser em Garamond. E o cara fazia uma Garamond. Aí eu falei, ops. E isso foi que eu... E na Suíça eu fui vendo como isso foi importante na minha formação. E eu sou de uma época onde a gente tinha um escritório pequeno de design, né? Não dava para ter fotocomposição, então a gente pegava o catálogo, colocava a letra, o papel manteiga, fazia o lettering do folheto, do que fosse, no papel manteiga, pintava de preto, depois levava na Xerox, ampliava, reduzia 92, 75 para chegar no tamanho que a gente queria, porque como as reduções na Xerox eram fixas, se você não tinha... Se eu queria que tivesse 82 centímetros, mas chegava em 75, eu tinha que ampliar, reduzir. Eu já chegava com a conta. E aquilo, na verdade, sempre esteve presente na minha vida, sem eu ter percebido. Né? Disso, então, em 98, eu cheguei aqui com uma formação suíça, muito dura, muito estrita, restrita, em tipografia, e cheguei naquele momento onde aquele caldo estava começando a ser revolvido, e foi, então, por um certo tempo, eu me senti um pouco compreendida, porque o que eu tinha aprendido como tipografia não era o que se praticava ainda aqui, quer dizer, a gente teve um aprendizado de 98 para cá técnico muito grande, né? As coisas melhoraram muito. No começo, a gente estava mesmo testando. Eu lembro que o Speakerman veio para cá num evento, e o Cláudio mostrou um cartaz para ele, e o Speakerman falou, nossa, isso aí parece a adolescência. E o Cláudio queria bater no Speakerman, porque ele estava muito orgulhoso que tudo aquilo... A gente vai muito a fundo, a gente busca muito, a gente procura muito, e aquilo era um resultado de um trabalho importante para ele, né? Mas eu tenho uma passagem pior. Quando veio no Tipografia Brasilis 2, a gente trouxe o Bruno Mag, né?
E o Bruno, o que você achou da exposição de tipografia? Tipografia onde? Não estou vendo. Tem aonde? Assim, aquela murchada, né? Então era ainda uma fase embrionária, né, que a gente estava vivendo. Em termos de tecnologia, vocês acreditam que o computador ele foi o responsável por esse avanço? Né? Agora é a seção O daqui a pouco. Tudo pequenininho. Né? Então, vocês acham que ele foi responsável por essa inovação na área do design? Né? Eu me dou o direito de falar um pouco do design em si, estou puxando um pouco a entrevista para esse lado, porque eu não desenho fontes, eu vejo a tipografia como um dos pilares do design gráfico, né? Um pilar fundamental. E sempre dei importância a isso. E eu acho que ela é do interesse de um grupo maior, do design em si, não só desse grupo de apaixonados pela tipografia. Então, vocês acham assim que o computador, o fato dessa tecnologia ser mais acessível, mais democrática, foi realmente a alavanca que precisava para que uma produção tipográfica se alastrasse? Isso era uma coisa que estava dormente, uma necessidade dormente de se ter um design brasileiro que saísse fora do modelo do design internacional? Fica aberta para as duas. Bom, o meu livro fala exatamente sobre esse momento, né, em que e eu entendo a minha interpretação é de que a tipografia, as ferramentas digitais para desenvolvimento de design de tipos e não só o desenvolvimento do desenho das letras, mas da edição de fontes e distribuição, porque não é só a produção. Eu poderia ficar produzindo e nunca conseguir distribuir. Eu poderia fazer muitos desenhos de letra e ficar na gaveta, antes do computador e fica na gaveta, porque quem que vai produzir? Né? Vai mandar para a Linotype, para quem? Né? Quem são essas grandes empresas que têm os meios de distribuição, de comercialização? Né? Então, eu acho que, quando eu escrevi o livro, a gente estava num momento muito particular, eu vejo hoje, né, em retrospectiva, em que tudo estava se popularizando, então era fácil. Isso virava até um problema. Mas é tão fácil, qualquer pessoa pode pegar um software e fazer uma fonte e gerar, e aí fica ainda tem, né, por aí muita fonte mal feita, enfim, coisas né, tecnicamente ruins, mas assim o fato é que naquele momento os meios de produção e os meios de distribuição estavam mudando. Então, com a internet, e aqui no Brasil, acho que eu lembro que no começo tinha muita dificuldade, porque as pessoas faziam as fontes, se organizavam em grupos, né? E, sei lá, Tipos do Acaso, Crimes... não, Crimes Tipográficos foi um pouco depois, mas como é que era? Do Christian? Tinha um nome engraçado. Maléficos, enfim, né? Carambola, né? Todos esse pessoal... não é? Eles faziam fonte e colocavam em disquete. Subvertype, tinha uns disquetes. É tudo marginal. Então, porque tinha um problema. Produzia-se, era possível distribuir, mas assim, como é que você ia cobrar por aquilo? Você não tinha... Quer dizer, e aí, hoje em dia, a gente tem, né? Paga com PayPal, né, distribui. Então, quem conseguiu se organizar, né, de uma maneira mais profissional para distribuir, consegue distribuir ainda. Mas aí eu acho que, mais recentemente, tem uma outra coisa. Fazer fontes digitais não é mais tão simples. Começou a ficar mais complicado de novo. E aí, porque está mais complicado de novo, fica na mão de menos empresas, grande capital. Eu acho que isso é um pouco um retrocesso em relação a essa popularização. A gente está de novo vivendo um momento de elitização da produção de tipos. Essa é a minha visão. Fernanda? Quem sou eu para falar depois um pouco dela? sombrio. Não, eu acho que, assim, concordo exatamente com o que ela falou. A minha colaboração ao que ela disse é que nós, brasileiros, temos uma característica muito, muito forte, que nós não temos um apego às regras. Nós somos uma cultura mais nova, e nós temos uma liberdade, nós temos isso é atávico, de testar mais. Quando eu estive fora, era patente a diferença da produção dos latinos e dos não latinos.
nesse sentido, né? Por que você acha isso? enfrenta, Porque começou antes? Porque eles nascem... Você sabe que... Eu me lembro, na Suíça, um dia meu filho chegou em casa e falou, mãe, eu preciso de uma calça riscadinha. Eu falei, hã? O que é uma calça riscadinha? Ele falou, todo mundo da minha classe está de calça riscadinha. Eu preciso de uma calça riscadinha. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Tem dia para trocar a roupa do inverno, pôr para baixo, subir com a roupa do verão. Tem regras que existem há 400, 500 anos. Nós temos que regra. Né? Nós somos um país sem lei. Né? É um fato. E o computador, o que acontece? Quando a gente recebe aquele Mac, todos aqueles 500 anos de leis estão lá embutidas e a gente se sente a liberdade de sair mexendo, distorcendo, virando, inclinando, puxando, estendendo. E aí, depois... E essa, eu acho que é a nossa história. Nós começamos ao contrário, voltando para a tipografia. Né? A gente primeiro testou muito... E depois tem uma moçada aí especialistérrima. Eu, por exemplo, já me sinto um pouco fora dessa turma. Eu fui com a Priscila para a história e hoje eu estou pesquisando a tipografia dos barcos da Amazônia, porque eu acho que é uma outra maneira de estar atuando em tipografia, que acabou me levando para um doutorado que está pesquisando exatamente como é a história visual, os impressos do país no Pará. Né? Hoje eu não sou capaz mais de... Eu sou capaz de desenhar um set de letras, mas eu vou chamar um rapaz bonitão desses aí, né? De 25, um loiro, para transformar aquilo para mim num software. Então, não tenha dúvidas. E isso acabou me levando, e a minha própria história de vida me levou para isso. Mas eu acho que tem isso, quer dizer, o computador ele tem um monte de seu jacaré lá dentro. Né? E a gente não sabe. É um processo acumulativo, né? Mas e vocês acham que esse movimento não teria acontecido, um movimento parecido, se não tivesse a interface do computador? Vocês acham que realmente a tecnologia foi um start? Porque é o que popularizou os meios de produção. Isso é meio claro. Não é só o computador, é a rede também. Né? Então, a comunicação em rede. Então, porque a gente começa a lembrar dos períodos, os grandes marcos históricos, a gente fala de Revolução Industrial, né? E nós agora estamos falando de uma revolução digital, né? Provavelmente, e aí teve uma transição de comportamento de projeto e até o uso da tipografia de uma nova maneira em todo o design e que mudou a cara do design. Eu acho isso uma contribuição. Cecília, tem uma pergunta, o Gabriel para perguntas, já veio uma do Henrique lá pelo streaming, lá dos Estados Unidos. Queria saber da Cecília e da Priscila como surgiu a ideia do livro Fontes Digitais Brasileiras pela DG, como foi o processo de coleta dos tipos e edição do livro. Ixi. Priscila, começa você. Eu entrei, você já estava coisa meio andada. Bom, a gente tinha, na época da DG, eu acho que era aquele período da DG que a diretoria resolveu criar vários comitês para tratar de coisas diferentes, enfim. Então, tinha... eu acho que não era da diretoria, não me lembro mais se era da DG, não era, né? Mas eu participava desses comitês, o Gustavo era o Piqueira. Né? Era o Piqueira. E aí a gente tinha, né, os congressos, né, de design e tecnologia, e internet. As pessoas falavam, para que serve a internet? Isso é uma bobagem. Besteira. Enfim. E aí, um pouco nessa linha, a gente fez o congresso de tipografia digital, e aí a gente teve essa ideia, a gente percebeu, tinha muita gente fazendo fontes tipográficas e a gente não conhecia todo mundo. A gente queria meio que mapear quem são as pessoas que estão fazendo tipografia no Brasil. E aí eu e o Gustavo encabeçamos um pouco essa equipe, a gente depois chamou, né, o Cláudio, o Tony, Cecília, que ajudaram a gente, e o Pedro Inui também, me lembro, né, que ele ajudou bastante. O Márcio não ajudou também? Shimabukuro. Não, o irmão do Tony também estava um pouco... Enfim, aí tinha, né, o pessoal mais jovem que ajudava, mas, enfim, foi um longo percurso. A gente fez uma chamada, pediu para o Brasil inteiro mandar, muitas pessoas mandaram, e a gente tinha os disquetes.
Não, veio de tudo. Era disquete, zip, SciQuest, era tudo. Aí a gente tinha que olhar tudo aquilo e instalar todas. Eu lembro que esse era o maior inferno. Instalar todas aquelas fontes no computador. Travou vários computadores da Rex. Eu lembro que o Gustavo deixou isso bem claro. E essa foi uma das dificuldades de produzir o livro com todas aquelas fontes instaladas para aquilo funcionar. E, lógico, várias travavam, várias não funcionavam mesmo. Mas a gente foi cortando essas. Então, todas as que estão ali funcionam. Esse é um dado importante. Então, tem esse... A gente passou por esse filtro, vamos dizer assim. Inclusive, um gancho só para um comentário. Quando a gente montou a primeira exposição, que foi aqui, a Tipografia Brasília, a gente quis fazer uma homenagem à geração anterior, não geração de idade, mas a geração que trabalhava num outro modelo de processo de design de tipografia. E a gente chamou o Bacigalupo, né, que é uma pessoa que atuou muito na agência de propaganda, continua atuando. Ele não parava de falar, eu lembro disso. Quando desliga? O Tid, né? Então, o Tid Reumeister, que já faleceu, e a gente chamou eles para eles mostrarem esse trabalho, inclusive mostrar o trabalho das pessoas do Brasil inteiro. O Eric Straub, estava o Eduardo Braga, de Minas. Essa gente do Brasil inteiro eram 12. Né? Então, a gente conseguiu montar a exposição com esse trabalho. Na edição seguinte, a gente buscou já ir aprofundando o estudo e querendo trabalhar em cima de tipografia digital. E não cabia mais o trabalho do Bacigalupo e nem do Tid, que ficaram de bico comigo eternamente. Até Galupo, provavelmente, o Tid já não está mais aqui. Mas como? Mas eu sempre fiz tipografia. Então, isso aqui mesmo todo mundo aqui que está trabalhando agora com tipografia e está na vanguarda, um dia vai ser velha guarda. Isso é um processo natural, né? Você tem que entender que a gente vai indo para outros interesses depois, com o tempo, e que essa renovação é o caldo que enriquece todo esse trabalho. Importante a gente não perder o fio da meada, né, e continuar com essa história. Então, eu acho que uma coisa interessante que eu lembrei também do processo do livro, voltando um pouco na pergunta do Henrique, é que a fase mais interessante, acho, foi quando a gente tentou dividir aquilo em capítulos, né? Eu lembro das várias reuniões que a gente teve para chegar naquelas divisões, porque acho que aquilo obrigou todos nós a fazermos uma reflexão sobre o que estava sendo produzido, né? O que aparecia mais, o que aparecia menos. Então, tinha, né, e como olhar, fazer uma primeira análise da produção de tipos no Brasil. Acho que isso foi muito legal. Enfim, aí outras pessoas, né? Acho que o Ricardo Gomes, várias pessoas usaram o livro como um ponto de partida para refletir sobre o que veio depois, né? Mas pelo menos aquilo tem um marco, né, de algumas coisas. A apresentação podia seguir um pouquinho mais rapidinha, que eu acho que ela está muito lenta, porque daqui a pouco nós vamos encerrar. Não, ainda tem um tempinho. Tem? Tem. Então tá bom. Automático aqui, quer que passe mais rápido? Ela está no tempo que você deixou. Tá, não, tudo bem. Se você acha que vai dar tempo, porque ainda faltam alguns slides. Tá, a gente vai... Bom, o que foi? Eu tenho mais uma pergunta para vocês. Agora, momento Marília Gabriela, que eu não podia perder essa chance. Me conta uma coisa. O fato de ser mulher atrapalha, ajuda? Já que o tema é esse, eu tenho que seguir o padrão aqui da casa. Vamos lá. Bom, eu nunca fui homem, não sei se... Olha, gente, a gente vive numa sociedade machista. Vamos falar português, vai. A gente vive numa sociedade machista. A tipografia é uma área eminentemente masculina, né? Principalmente se for voltar para historicamente, é difícil vocês encontrar uma mulher linotipista, né? Mas tinha, né? Na foto que mostrou, tinha duas ou três ali em uma das fotos. Mesmo lá nas tipografias, nas letrinhas dos barcos, eu descobri um que a mãe que ensinou também. Porém, assim, ser mulher no mundo de hoje é onde a gente tem que tentar fingir que é homem, né? Trabalhar feito homem, mas ser mulher.
E aí você tem filho, vai buscar filho na escola, vai almoçar com o filho, volta no filho. O filho liga no meio da tarde e diz: mãe, onde está meu vestido rosa? Isso realmente eu acho que é um desafio. Mas eu não acredito que isso impediu, não é um impedimento. Eu acho que é uma circunstância complicadora, né? Por outro lado, acho que quando a gente é mulher também, a gente tem talvez essa coisa da gestação, a gente tem um olhar mais carinhoso, mais abrangente, mais... Fala, Priscila. Eu tenho uma teoria, mas fala primeiro. Eu não acho que o fato de ser mulher tenha me atrapalhado, mas, de novo, me incomoda, assim como me incomodava o fato de não existirem histórias sobre desenho de tipos ou tipografia no Brasil, me incomoda não existirem histórias sobre mulheres na tipografia. Então, mulheres na tipografia, eu falei, a gente vai falar do quê? Né? Vamos falar, então, das impressoras, por exemplo, né? Das tipógrafas, antes da tipografia digital, porque, né, eu não acho que eu sou precursora nesse sentido no Brasil, mas a gente não sabe quem foram as mulheres impressoras no Brasil. Bom, a gente tem existiu, sabia? Então, aí que está. Porque eu sei, porque eu fiz recentemente uma pesquisa sobre tipografia em São Paulo no século XIX. Então, eu achei uma viúva, porque, né, tem essas viúvas, né, geralmente são as viúvas dos impressores, a viúva do Bodoni, que imprimiu né, o livro do Bodoni, a Sarah Ives, que imprimiu várias coisas do Baskerville, tem também uma viúva de um dos bisnetos do Plantin, que foi responsável pela oficina plantiniana durante alguns anos do século XVII. Então, assim, tem uma tradição de mulheres impressoras, mas a gente não sabe dessa história porque a gente nunca foi atrás e nunca pesquisou. Então, por exemplo, eu sei que existia uma viúva Sobral, que era a dona, talvez, da única tipografia que existia em São Paulo, em 1858. Mas quem que é ela? Eu não sei nem o nome inteiro do marido dela. Era Silva Sobral, ele é da tipografia imparcial. Enfim, a gente mal sabe essa história da tipografia. Dentro dela, você tem essas pessoas. Com certeza, no Pará tem, porque o Pará era um polo. Você fala Pará como se fosse, né, o fim do mundo, mas não. O Pará era um polo importante de produção. Né? Um dos poucos catálogos de tipos que a gente encontrou na Biblioteca Nacional é o catálogo do Pará. O Pará era o Grão-Pará, queria se separar do Brasil, não era? Era uma potência da borracha, né? Era Paris, em São Paulo, Belém, não era isso? Você não quer que eu fale sobre o meu doutorado aqui agora, né? Mas, enfim, são coisas que precisam ser resgatadas, contadas. Né? E aí, se a gente tem uma narrativa de mulheres atuando nesse campo, não fica tão esquisito aparecerem nós três aqui. Quem são essas fulanas? Não, né? A gente está dentro dessa tradição, que é mais antiga. Né? Aí acho que tem uma questão que é meio socioeconômica e, ao mesmo tempo, cultural. A nossa geração foi uma geração que... não foi a geração que queimou o sutiã na praça pública, mas foi a geração que herdou a responsabilidade de mostrar que nós, mulheres, essa geração, no mundo todo, que são mulheres que tinham uma competência para o trabalho, ou seja, e sem negligenciar nenhum pedaço. As mulheres trabalham na história da humanidade sempre, né? E sempre numa camada menos desfavorecida. Então, culturalmente, a família que está bem é aquele que a mulher fica em casa, né? Culturalmente é isso. A mulher ficou em casa, ela não precisa trabalhar. A escolha pelo trabalho como uma vocação ou uma forma de realização sempre pertenceu ao desejo feminino, eu acredito que sim. Mas a nossa geração teve a obrigação de executar essa revolução, ou seja, você vai trabalhar, assumir que você trabalha igual, com a mesma competência, com os mesmos resultados, com a mesma eficiência, sem negligenciar o outro lado. Então, teve uma sobrecarga. Isso é real. Não tem como falar que não é assim. As novas gerações já têm um equilíbrio maior, né? Não tem esses papéis tão definidos claramente, todo mundo faz tudo o que pode. Então, acho que também os homens vão começar a sofrer uma coisa que até então eles não tinham que viver, que é o processo da interrupção, né? Então, fazer fonte é um trabalho de foco. Você tem que estar
focado. Você não pode tirar a cara daquela tela e você não pode... Espera aí que eu vou atender o telefone, pegar filho na escola, buscar não sei o quê. Não dá. Ou você se concentra e mergulha naquela atividade o tempo que for necessário e não se dá conta do tempo passando para ter um resultado efetivo. E, a partir do momento em que as novas gerações assumem essa participação total na sociedade, também começam a viver um problema que as mulheres levaram milênios para se adaptar, em fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Então, os homens hoje têm a crise de não conseguir fazer as 1000 coisas que têm que fazer ao mesmo tempo e ser interrompido na atividade de trabalho o tempo todo. Daí, eu acho que são poucos que estão conseguindo, por ter um background ou familiar, não sei, que estão conseguindo se focar nessa atividade, se tornando especialistas num desenho de fonte, num desenho tipográfico com muito mais qualidade, com muito mais profissionalismo. O que vocês acham disso? Eu acho que as relações de trabalho mudaram também, né? A internet mudou as relações. Hoje eu não preciso trabalhar com alguém que está sentado ao meu lado no meu escritório. Então, isso mudou para os homens e para as mulheres, né? Hoje, por outro lado, os homens também tiveram que se adaptar, e o homem hoje cozinha, né? O homem hoje dá banho em criança. Então, isso também, eu acho que está criando uma nova geração, um novo mundo. A relação de trabalho muda muito, né? Alguma questão? Tem alguma pergunta? Tem. Ricardo. Tá ligado. Tá ligado. Eu queria fazer 2 perguntas, bem distintas. Puxando um pouco, a Priscila, uns minutos atrás, falou dessa questão dessa período de transição, né, da democratização da tecnologia e que agora a gente estaria voltando para o escopo dos especialistas, né? Não é mais tão simples produzir como era nos anos 80, anos 90. Né? E, quer dizer, essa questão da distribuição, né? Nos anos 90, a gente tem esse boom de empresas, né? Distribuindo fontes digitais, e hoje a Monotype comprou todo mundo, né? A gente volta a ter uma empresa... Como o ATC fez, né? Comprou toda a American Type. Dominada por um grupo de capital de risco, né? Comprando várias outras empresas, né? Os grandes distribuidores, né? Que a gente tinha, né? O MyFonts, a FontShop, ambas já são Monotype. Como você vê, quer dizer, o que pode vir depois, assim, né? Você acha que a gente tende a ter digamos assim, um ciclo histórico de, em um momento, isso saturar novamente e, de alguma maneira, florescer de novo, em uma outra circunstância, aquele momento que a gente teve dos designers mais independentes? Como é que vocês veem esse cenário? Essa é a primeira pergunta. Eu acho que assim, numa visão positiva, assim, eu acho que sim. E eu fiquei pensando um pouco que esse efeito, né, dessa democratização, aí fala, bom, então as ferramentas de produção estão na mão de todos e todo mundo pode produzir, pode vender, né? Isso é muito claro para a tipografia, para quem está aqui, parece meio óbvio, se fala de design e isso se confunde, mas para o design de produto, não sei, bom, eu sei que o Milton está por aí, não sei se tem mais gente de design de produto. Isso é uma novidade agora, é o que o design de produto está vivendo agora, uma democratização por causa das ferramentas 3D, das impressoras 3D, dos scanners 3D, e a possibilidade de alguém produzir objetos, máquinas em casa, e aí vender ele mesmo pela internet. Então, assim, e eles estão assim, vendo isso como... Nossa, eu senti muito isso, porque eu participei recentemente de um evento no México, que era um evento de design, mas era principalmente de designers industriais, designers de produto. Eles estavam nessa, uau, olha só essa tecnologia digital. Eu me senti como eu na década de 80 e comecei a refletir sobre isso. A gente não está mais nessa crista dessa onda, a gente desceu, mas eu tenho a impressão que, mais uma vez, e aí acho que o Milton e os outros designers de produto talvez vão ficar contrariados, a tipografia vai estar na vanguarda dos processos que a gente chama de design. E porque eu entendo que muitas das coisas que são
importantes para caracterizar o que é design, no sentido mais amplo, produção, distribuição em massa e coisas assim, começa com os processos de impressão, com tipos móveis. Né? Isso estava nada era produzido com tanta facilidade e com tanto recurso. É uma primeira indústria, né? Então, se isso está na vanguarda, se é verdade que a gente está na vanguarda de novo, então eu acho que talvez venha uma outra onda depois. Não sei com qual tecnologia ou com quais meios, mas enfim, eu vejo isso como duas forças, né? Lógico, o capital tenta sempre, né, manter o capital e por outro lado você tem a sociedade tentando democratizar, ou se apropriar desses modos de produção e os modos, né, de circulação de ideias, mas isso vem de sempre. Eu acho que isso é a história do mundo, né, de muitas coisas. Mas dentro do campo do design e da tipografia eu vejo isso. Talvez a gente esteja nessa fase, né, enfim, não tem como controlar muito isso também. É só uma constatação. Estamos vivendo uma nova era industrial, entre aspas. A Fernanda tem uma colocação. Eu já diria, como Mr. Carter, que a gente não pode prever o futuro. Que é melhor se... Por outro lado, ontem, quando apagou a luz, eu dei graças a Deus. Porque o Gustavo, mostrando que ele manipulava e fazia tudo quanto era fonte, tudo quanto era jeito, de tudo quanto era inclinação, magrinha, fininha, bodinha, altinha, baixinha, não mexer de slider, assim, eu falei, cara, nós vamos perder emprego. Acabar isso. Imagina se isso aí vira um programa que está em tudo quanto é Windows. Ninguém, mas não tem mais type designer. Mas isso é o que aconteceu com o linotipo, né? Eu não sei, o pessoal estava aqui, ninguém perguntou para eles, mas assim, quando os linotipos chegaram no Brasil, em São Paulo, no começo do século XX, teve greve. Primeira coisa, greve dos compositores, dos tipógrafos. Eles iam perder o emprego. Como é que tem aquela máquina fazendo, né? Quantas linhas puxava por minuto? 8, 9, 10? Eu comecei, quando eu comecei minha carreira, eu trabalhava em agência de propaganda. Tanto o Cardinale, que está aqui, marcando letra. E era assim, aí vai uma Garamond, corpo 36, itálico. Ele marcava de cabeça, nem olhava catálogo, marcava todas. Era uma coisa impressionante. E a gente se preparou para isso, e se preparou. Eu fazia conta de fotocomposição com texto, com recorte, só calculando paica, e vinha o texto recortado para eu aplicar na arte final. E, assim, o computador democratizou, mas tem um raciocínio por trás que é você saber por que aquilo é assim, né? E o que você está fazendo com aquilo. O computador democratizou, facilitou, mas a gente continua vendo as pessoas não trabalharem bem com textos, né? Os textos, as revistas não evoluíram em termos de design, porque tem tipografia digital. Se às vezes você pega revistas do começo do século, são incríveis, né? E você folheia a banca de jornal, você vê uma coisa homogênea, assim, né? Uma massa comum em todo lugar, com toda essa facilidade, com essa economia de tempo. Isso não favoreceu que tivessem designs incríveis, uma evolução em termos de design gráfico por causa disso. Então, quer dizer, o raciocínio de design continua sendo o mesmo, independente da tecnologia. Talvez o preparo é em se tornar um designer, né, em termos de raciocínio. Bom, vamos para a próxima mesa, educação e tipografia. Ok, mais uma. A segunda pergunta do... A segunda, eu acho que é mais direcionada para a Fernanda. Hoje a gente tem percebido, eu pelo menos tenho percebido, né, nas últimas conferências nossas aqui, um crescimento considerável na demanda de tipografia customizada, né, tipografia corporativa. Né? Parece que a gente está vivendo um momento que isso está florescendo no Brasil. E eu perguntar para a Fernanda, porque ela já fazia isso há 15 anos atrás, né, em projetos de tipografia. Como é que era isso há 15 anos atrás? Vender esse tipo de projeto no Brasil para um cliente que provavelmente não sabia nem o que era tipografia. Como é que era isso? Bom, a gente está falando de história, né? Historinha. Eu cheguei aqui em 98 com uma formação em tipografia que eu arranquei a forceps dos meus professores lá, porque eles gostariam que isso fosse em 3 anos, e eu sabia que eu não tinha 3 anos, até porque, quando eu estava na Suíça, minha mãe estava doente aqui, muito doente. Então, eu tive que interromper e vir embora em um certo momento. E eu cheguei aqui no momento onde a gente tinha o Bacigalupo, por exemplo, ligado às agências. As agências de propaganda faziam já fontes customizadas.
E eu acabei entrando por essa área, por quê? Porque eu não tinha como trabalhar com tipografia de outra forma naquele momento, e pessoas-chave, pessoas ligadas às agências, acabaram descobrindo que eu tinha chegado com essa formação. Então, esses trabalhos customizados vieram como terceirização de agência. Aí fiz o primeiro, aí o outro ficou sabendo, chamou o segundo. Na verdade, sou péssima empreendedora, como designer e como tipógrafa, né? Então, não foi que eu saí vendendo isso, mas foram me chamando para fazer, né? Foi nesse sentido que eu... Então, eu sou péssimo exemplo. Mais alguma pergunta? Só teria um... Gente, estamos quase no tempo, mas a última... Agora, eu preciso também falar, antes da outra pergunta, que quando eu tratava, às vezes, com o cliente sobre as questões de detalhes, as pessoas olhavam para mim e diziam assim, essa mulher é louca. Quê? Né? Uma vez eu falei para um cliente, não, a gente selecionei a Bodoni, porque é o nome da sua empresa, a sua tradição, é tudo italiano, vamos usar uma Bodoni. Ele falou, quê? Então, aquelas coisas que só tipógrafo entende. Bom dia. Eu gostaria primeiro de agradecer a presença de vocês, porque eu acompanho desde da graduação. O primeiro livro que eu li do assunto foi da Priscila, provavelmente. Deve ter sido um dos primeiros a ser em português. E a primeira tipografia que eu vi, que não era de fantasia, foi da Fernanda. Então, acho que eu estou aqui, em parte, por influência de vocês. A minha pergunta, acho que é mais para a Priscila, sobre o catálogo de fontes que foi editado, que já faz 10 anos. Conversando com o Henrique esses dias... 2001. Mais, né? Então, mas começamos a trabalhar em 2001 com ele. Que demorou tanto. Bom, enfim, eu estava conversando com o Henrique, um beijo para o Henrique, naquela exposição que rolou no Sesc Pompeia, da linha do tempo do design. Eu saí de lá um pouco inconformado, assim, porque não tinha nada de type design, eu não tinha tipografia, porque a linha do tempo ali vai até os anos 90, né? E eu fiquei me perguntando se aquele catálogo era o retrato da infância do type design no Brasil e se já não está na hora de fazer um novo, assim. Acho que você pode começar ele hoje. Desafio lançado, então. Não, está lançada a ideia. Não é? Porque alguém tem que pôr a mão na massa. Desculpa te interromper, mas assim, sempre alguém fala muito assim, a gente devia fazer. Isso tudo começou de uma loucura de um chopp. Então, eu acho que tem que continuar nessa... Faz, então. Falta chopp. Henrique, assim cadê como você? Não está com uma tipo, missão né? nova lá? O Henrique não está querendo atualizar os 10 anos. Vamos começar a fazer esse catálogo outra vez. O catálogo. Tá. Linha do tempo. Linha do tempo do design. Bom, você estava na infância, né? Bom, segundo o Spiekermann, era adolescência aquele período. Eu acho que, particularmente, eu acho que a adolescência é agora. Estava adolescente a tipografia naquele momento. Agora está um pouco mais adultinha. Então, acho que, sim, seria muito legal se a DG pudesse, né, apoiar, enfim, né, uma revisão daquilo, uma atualização. Mas, por outro lado, a linha do tempo... Bom, eu não sei, a exposição, de fato... Túnel do Tempo, né, que acho que eles deram o nome, eu não lembro agora, mas acho que é só uma parte do livro, né, porque na linha do tempo do design gráfico brasileiro tem alguns exemplos de design de tipos, né, até tem Fonte Minha, tem a Brasileiro, tem a Gentileza, enfim, tem umas 2 páginas ali com algumas fontes. Eu não sei por que de fato, eu acho que na exposição do Sesc Pompeia tem, né? Então, tem só originais, né, talvez de coisas impressas, então tem os livros, as revistas, mas não tem essa parte que é digital, não entrou, eu acho, na exposição. Eu vi ela na abertura meio rapidamente, não tinha me dado conta disso. Não tem importância. Eu também quero complementar, lembrando a vocês que toda exposição, ou todo livro, ele é um recorte, né, de um momento. O próprio livro da DG, a fonte que eu fiz na Suíça, ela não foi aceita. Então, isso mostra, por exemplo, um olhar daquele momento, né?
Acho que não funcionava essa fonte. Não, no meu funcionava. Alfinetar. Testei. Cuidado. Não, o que eu quero dizer é isso, que todo produto que a gente, seja uma tipografia Brasília, seja um catálogo, seja uma linha do tempo, o próprio livro da linha do tempo, eu me lembro de ver o Chico muito incomodado em certos momentos, com medo de ser checado, né? O próprio livro, ele é um recorte a partir do sul da linha do tempo, do design gráfico. Ele não incluiu nenhum designer do norte, né? Poucos do nordeste. Então, ele é um recorte. Agora, isso não diminui nenhuma dessas ações, porque, se não tivesse isso, a gente não teria nada. Então, às vezes, é melhor aquilo que o recorte permite daquele momento, que é o tamanho do braço daquelas pessoas que estiveram envolvidas, né? O tempo que essas pessoas dedicaram, a reflexão que elas... Aquilo é um recorte, é um retrato daquela reflexão. Porém, é muito importante que elas estejam aí. Gente, desculpa, vou ter que cortar, senão a gente fica sem almoço. Muito obrigada, Cecília, Priscila, Fernanda. Obrigada. Queria agradecer a organização de todos. E, assim, para nós aqui está um momento muito sentimental. A primeira exposição, a Tipografia Brasília, eu montei aqui na casa. E eu lembro que eu estava pregando os quadros na parede, aí veio uma menininha atrás de mim. Eu posso ajudar? Era a Marina. Então, assim, desde os 17 anos que ela está atrás da gente. E a gente fica feliz de ver como que isso foi.